tudo bem com vocês? Eu aqui de novo. Sil, se eu tivesse certeza que aquilo não era um sonho, eu tinha voado no pescoço dela. A sorte dela é que os meninos estavam por ali, vendo TV por perto. Então só falei, está bem, já entendi tudo. Só que lembre-se que essa casa é alugada e assim que eu sair, quem tem que pagar as despesas é você. Quando eu virei as costas, ela tirou o tênis do pé e arremessou o tênis nas minhas costas. Vocês acreditam nisso? Depois entendi que ela estava com raiva por ter perdido a vida boa. Então me virei, olhei para ela e falei o seguinte: espero que o seu advogado tenha lhe instruído que casamos com separação total de bens e que eu só terei responsabilidade com os filhos. Você não terá nada, nem o carro que você se apossou. Desculpa, gente. Nem o carro que você se apossou há anos está em seu nome, e eu tenho todas as notas que você me custou até hoje. Além de que eu tenho mais 2 filhos para sustentar e uma empresa indo pro buraco. E para concluir, quem não quer mais ficar casada com você agora sou eu. Falei isso e fui chorar no quarto dos meus filhos. Cara, eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Ficava questionando onde tudo tinha começado a dar errado na minha vida. E entendi que foi quando aceitei que a sobrinha da minha secretária viesse trabalhar comigo. Mas agora não adianta mais remoer. Eu tinha um problema para resolver, ou melhor, vários. Aprendi, mas eu sempre pensava em implorar. Implorar para ela ficar. Afinal de contas, eu ainda a amava e ela era a mãe dos meus filhos. De manhã, assim que nossa funcionária chegou, ouvi ela saindo com o carro e deixou os meninos com a Janice, pois era folga da babá. Depois de tomar banho, pedi para um amigo me ver, porque eu precisava conversar com alguém, e foi ali que a bomba explodiu. Aquela FDP estava me traindo há meses e eu não fazia ideia. Todo mundo sabia, menos eu. Esse meu amigo disse que não tinha certeza, por isso não falou nada. Mas que depois do meu desabafo e da maneira que ela me tratou, ele disse que quase tinha certeza e eu não precisei de detetive particular para descobrir se aquilo era verdade. Quando voltei para casa, entrei no computador dela, que nunca teve senha, que no fundo ela é burra, e lá estava seu WhatsApp aberto, suas conversas com o seu personal. Sim, ela estava me traindo com o personal casado. Naquele momento, eu senti que tinha que ir atrás dela e desmascará-la, mas pensei que fazer isso só faria mal a mim mesmo. E na mesma hora, parece, Sil, que você estava falando no meu ouvido. Então eu me segurei, pensei nos meus filhos, na minha empresa e no que era importante para mim naquele momento. Falei para minha ex que eu iria me separar e que passaria um tempo sem pegar as crianças. E ela foi super compreensiva. Arrumei minhas coisas, me despedi dos meus outros 2 filhos e fui para um Airbnb. Pensar como resolveria toda a parte financeira a partir de agora. Minha primeira noite, enchi a cara e apaguei. Mas eu não sou desses homens que se entrega à depressão. Sou até bem racional e muito certo do que quero, por isso acho que me separei com tanta facilidade da primeira esposa, sem ficar enganando ou mentindo para 2 mulheres ao mesmo tempo. Quando eu acordei, tinha 32 ligações dela e inúmeras mensagens. A maioria pedindo perdão e que fez aquilo porque estava de cabeça quente
e que era pra gente sentar e conversar, que tinha tudo, que tudo se resolveria. Ela, claro, não fazia ideia que eu sabia da história do personal. Pensei em ignorá-la, mas querendo ou não, meus filhos estavam com ela e eu precisava pensar neles também. Já tinha chegado à conclusão que já não conhecia aquela mulher de verdade, então achei melhor responder. Eu disse que seria melhor se nós dois ficássemos afastados por um tempo, mas ela estava enlouquecida, Sil. Queria saber onde eu estava, disse que me amava, dizia que me amava, disse que tinha sido uma idiota e toda aquela falsidade que vocês sabem. Vocês mulheres sabem muito bem como usar quando precisa. Talvez se eu não soubesse da traição, eu tivesse caído nesse papinho, pois querendo ou não, eu ainda a amava muito e foi sim um golpe muito difícil. Quando você precisa, quando você precisa da pessoa, ela cai fora e no meu caso, ela só era minha esposa dentro de casa, na hora de usar o meu cartão. Fora dali, ela tinha vida de solteira. Vocês mulheres podem não acreditar, mas homens também sofrem. Mas a maioria sofre calado, e disfarça melhor que vocês mulheres. E agora eu precisava fazer cálculos. Eu tinha 4 filhos para sustentar, dívidas e uma empresa a ponto de fechar as portas e essa era a minha única fonte de renda. Você se lembra, Sil, que falei no começo do vídeo que tinha uma casa e um condomínio e que minha esposa havia casado novamente e até já tinha uma outra filha? Lembro sim. A princípio, ela estava morando lá, com o atual, até que o apartamento dele ficasse pronto e se mudarem. No divórcio, dizia que a casa seria dos meninos e que ela poderia morar lá até que ela se envolvesse com outra pessoa. Porém, foi só um acordo. Então, decidi contar tudo para ela e ela concordou em vender a casa para que eu pudesse reerguer-me financeiramente. A casa estava para alugar. Então conversei com o corretor e fui no fórum para ver o que poderia ser feito. A venda por nossos filhos serem menores de idade, porque nossos filhos eram menores de idade. Como havia conversado com minha ex e ela também concordou, e então ficou acertado que metade do valor da casa seria depositado para os meninos, 25% para cada um. E ninguém poderia mexer até que eles tivessem maior de idade. E nesse meio tempo, eu ia na outra casa ver meus filhos, enquanto a Fabiana fazia drama, chantagem para eu voltar. Mas eu continuava dizendo que precisava de um tempo para pensar melhor e que eu ainda estava muito magoado com as palavras dela. E assim levava ela em banho-maria. Confesso, Sil, que com o passar dos dias, o que eu acreditava ser amor foi se transformando em nojo crescente daquela mulher. Muito cínica, eu ficava naquele apartamento minúsculo do Airbnb, fazendo de tudo para reerguer minha empresa, estava vendendo o bem que era para ser dos meus filhos no futuro, enquanto ela estava treinando todos os dias e dando para o personal. E, além de tudo, fingindo arrependimento para mim. Além de que eu estava bancando tudo naquela casa. Agora, depois de fazer cálculos e mais cálculos, percebi que desde que me casei com ela, tudo que ela fez foi gastar o meu dinheiro e dos meus filhos. Porque a partir do momento que ela parou de ir na empresa me ajudar e eu pagava empregada e babá, ela não participava em nada na entrada do dinheiro, não contribuía, só torrava tudo. Eu já tinha cancelado o cartão de crédito adicional dela, mas ela tinha outro cartão que eu só pagava a fatura. Esse estava no nome dela. Esse então eu precisava agir. Primeiro corte foi a babá,
que eu já havia avisado que seria demitida. Pedi que o contador entrasse em contato para fazer o acerto. Em um passeio com os meninos, eu falei sobre o que iria acontecer. Tem um ditado que fala o seguinte, Sil, eu não sei se você conhece. O que é um peido? O que é um peido para quem tá cagado? E por isso a demissão foi sem aviso prévio. Também avisei a nossa funcionária da casa que ela só ficaria ali até que a mudança acontecesse e que não era para falar nada para Fabiana e que se ela fizesse isso eu daria ótimas referências para o novo trabalho dela, e ela concordou. Na verdade, ela já sabia o que rolava ali há muito tempo, que eu estava sustentando uma vagabunda traidora. No dia que a babá não apareceu, que ela soube que não viria mais, voltou a me odiar. Mas o surto verdadeiro foi quando a empresa de mudança ligou para agendar a mudança. Ela ficou sem entender nada. Eu resolvi o contrato do aluguel da nossa casa, que nem teve multa, para minha sorte, pois faltava 30 dias para a renovação automática. Então, paguei o último mês e avisei que não renovaria mais, mesmo após tantos anos. Aluguei em meu nome, um apartamento de 100 metros quadrados com tudo que meus filhos precisavam para viver bem e ter uma vida digna. Eles ainda são pequenos e não importam com coisas materiais. Eles sentiram minha falta, mas eu sempre que podia ia buscá-los para comer alguma coisa ou passear. Da mesma forma, meus filhos mais velhos já entendiam tudo. Como a maior parte dos móveis que tínhamos era da casa que morávamos, aluguei um apartamento semi-mobiliado e comprei o que faltava. Nada de coisa importada ou supérfluos. Não permiti que ela olhasse antes, não permiti que ela escolhesse nada. Apenas avisei que era isso ou eu pegava a guarda dos meninos e que ela teria que se virar sozinha. E foi nesse momento que a ficha dela caiu. Ela então, se achando esperta, foi atrás de um advogado, mas como não paguei a fatura do cartão de crédito dela e não depositei mais dinheiro na conta, ela não tinha dinheiro para dar entrada em nada e nem para pagar advogado. Fiquei sabendo isso porque um dos meus amigos disse que ela procurou um advogado que era amigo dele, que era do grupo ali que ela conhecia e que sabia de toda a confusão. O cara até poderia ter ajudado ela, mas ele já sabia que ele não teria chance contra mim, pois eu estava disposto a fazer tudo dentro da lei. Ela aceitou então se mudar para o apartamento e eu consegui renovar o empréstimo que deu para cobrir todas as despesas com as rescisões de funcionários, mudanças e tudo mais que eu gastei. E pagou também o advogado que estava vendo tudo para mim sobre o divórcio. Agora eu quero dar um conselho aqui para os homens. Uau! Meninos, preste atenção nisso. Aqui é um alerta para vocês. Para as meninas também, né? Para vocês terem vida própria, para vocês não ficar dependendo, né, dos outros. Preste bastante atenção aqui que é interessante o conselho que ele vai dar. Primeiro, não misture fogo, tesão e corpinho gostoso com sua vida profissional. Uau! Segundo, mantenha a calma e não permita que a raiva e as emoções seguem vocês. Nessas horas, ter equilíbrio ajuda muito. Depois, se quiser fazer algo que tire sua dor, faça. Mas tem horas que é preciso pensar em quem não pode se defender. No caso aqui, meus filhos. Eu sei que tem homens, Sil, que não estão nem aí para os filhos, pensam em vingança e tudo mais. Mas eu não sou assim. E nesse momento, meus filhos eram tudo que eu pensava. Minha ex me ajudou muito também. Sem julgar, sem jogar na cara o que eu tinha feito.
Ela sempre será a mulher que eu mais admirei em minha vida e me arrependo tanto de ter perdido a oportunidade de criar meus filhos ao lado dela. A vida é assim, né? Às vezes a gente faz algumas escolhas e, como eu sempre falo, né? Toda escolha ela tem uma consequência e sem querer julgar também quem sou eu, né? Mas a gente aprende com os erros também, né? Mas é pra frente que se anda, é isso aí, Júlio. Eu já tinha várias coisas resolvidas, então continuei cortando gastos. Já tinha passado uns 2 meses que já tinha saído de casa e o que mais eu fazia era ouvir os desatinos da Fabiana. Não tenho como limpar este apartamento sozinha, meus filhos estão passando necessidades. Que pai faz isso com a família? Eu acho que estou com depressão, estou precisando de ajuda. Ora era eu te amo, ora era eu te odeio. Vou acabar com você. Eu ouvia e só dizia que isso era necessário, pois não tinha mais como manter aquelas despesas. E ela sabia disso. Sugeri que se ela não acreditasse em mim, perguntasse para a tia dela, que ainda trabalhava comigo. Sobre a situação da empresa, meus gastos caíram absurdamente. Eu estava conseguindo respirar mais aliviado, apesar de que a empresa ainda estava ruim das pernas e a casa ainda não tinha sido vendido, pois era um valor muito alto para vender essa casa. Precisava de compradores específicos. Até que um dia um concorrente meu, mas não inimigo, me perguntou quanto eu queria pela fábrica. Não me passou pela cabeça vender a fábrica, afinal, ela estava com problemas financeiros e precisava de investimentos altos para continuar operando. Mas eu pensei, se tem quem comprar, por que não vender? Óbvio que esse cara sabia que eu estava em maus lençóis e só queria uma oportunidade. Fiz meu preço. E não é que ele aceitou? Acho que quando a gente começa a fazer as coisas corretas, no caso, não pensei em vingança, aceitei tudo, fiz tudo certinho, o universo, como você já me falou, Sil, conspira a nosso favor. Por mais que aquela fábrica era a minha vida, eu não tinha mais como cuidar e na mesma semana vendemos a casa também. É isso aí, Júlio. É o que eu sempre falo. Quando a gente começa a fazer as coisas certas, dar os passos corretos, o universo conspira ao nosso favor, né? E aí você tá tendo a prova disso. Eu sei que eu sei que esse e-mail, essa carta, Sil, está longa, mas poder escrever e é como superar cada etapa e me lembrar das escolhas erradas que fiz na vida e também das certas. Fabiana continuava com a pose de sempre no Instagram e seu personal curtindo tudo que ela postava, como se nada tivesse acontecendo. E aquilo me matava por dentro. Como ela podia ser assim? Eu realmente não sabia com quem tinha me casado. Para mim dizia que estava com depressão, mas na academia era a vida perfeita. Depois da venda da fábrica e da casa, eu pude respirar aliviado. A Fabi não tinha direito a nada desse dinheiro, a fábrica já era minha e a fábrica já era minha, a casa já era minha, desde antes de que nos conhecemos. Então, decidi trocar o meu carro, que estava com ela, por um carro melhor e voltar a ser quem eu sempre fui. Eu sei que o que fiz foi muito cruel, mas não tive escolha. Uau, o que você fez? Ela costumava deixar o carro estacionado na frente do prédio, que ela morava com meus filhos. Então, com a chave reserva, eu fui lá, peguei o carro, fui até uma concessionária e troquei por outro. Ela achava que o carro tinha sido roubado e, como ela era responsável, nem questionou, mas foi visível o ódio dela ao me ver de carro novo
quando fui buscar os meus filhos. Acho que subestimei a inteligência da Fabiana anteriormente ao perceber. Peraí, eu escrevi, mas eu acho que subestimei a inteligência da Fabiana anteriormente, mas ao perceber que eu já havia trocado de carro, já que ela não sabia de nada da minha vida, que eu tinha vendido a fábrica, a casa, ela suspeitou que o carro não tivesse sido roubado. Então chamou a polícia e pediu para ver as câmeras do prédio. E é óbvio que o ladrão era eu. Mas ela deve ter ficado com cara de idiota, pois o carro era meu, então não foi roubado. Eu pensei em dar a ela outro carro por causa dos meus filhos, mas optei em pagar um transporte a eles para que eles fossem à escola e deixar elas se virar. Comprei então um apartamento bem espaçoso para mim, com 3 quartos cada um, com 3 quartos cada um para os meus filhos, para os meus meninos, e decidi sair do Airbnb. Gente, eu não consigo falar essa palavra certa, mas vocês entenderam aí. E decidi recontratar a nossa antiga ex-funcionária, que estava trabalhando de diarista para cuidar de nós e da minha nova casa. Eu vou concluir porque minha história já deu um livro, verdade. Eu gostaria muito de compartilhar minha história com as pessoas para que nunca descartem quem está do lado. Eu sei que errei muito com a minha ex, mas paguei tudo o que fiz. E isso não faz de mim um mau caráter ou um monstro. Procuro ser um ótimo pai e um ex-marido coerente. E em relação a Fabiana, as fotos do Instagram diminuíram. E pelo que eu soube, o romance com o personal também acabou, quando a mulher dele descobriu que ele saía com 3 alunas e fez um escândalo na academia. Vocês devem estar pensando como a Fabiana está vivendo. Ela é a mãe dos meus filhos. Eu jamais a deixaria na mão. Ela mora de graça no apartamento. Eu pago todas as despesas, internet, condomínio, luz, escola dos meninos, porque a justiça entende que ela não trabalhava porque se dedicava à casa e aos filhos. O que todos nós aqui já sabemos que é mentira, né? Mas é a justiça. Além disso tudo, eu entrego a ela um cartão. Além de tudo, eu entrego a ela um cartão de débito para ela com as despesas com alimentação. Ela não pode comprar nada, absolutamente nada com esse cartão, a não ser fazer supermercado. Ficou estipulado que durante 12 meses que eu deveria dar uma pensão para ela de R$ 2.000 até que ela arrume um emprego ou fazer o que quiser da vida. Esse prazo está se esgotando e ao invés dela cair na real e pensar no futuro, ela gasta o dinheiro com roupas e baladas, além de Uber e as futilidades que posta no Instagram e agora também no TikTok. Ela acha que eu vou continuar pagando, mas não vou. Eu sei que ela não é uma boa mãe como a minha primeira mulher. E tudo que vejo dela na internet eu guardo e entrego para meu advogado. E em breve entrarei na justiça contra ela para pedir a guarda dos meus filhos definitivamente. Eu sei que a justiça sempre beneficia as mulheres, mas assim que eu acabar com a pensão que dou para ela, ela vai sucumbir. Ela não tem casa, eu tenho. Ela não tem renda, eu tenho. Eu montei toda uma estrutura para receber meus filhos no novo apartamento, além de que tenho alguém para me ajudar com eles. E eles não são mais bebezinhos, já sabem onde gostam de estar. Ela nunca foi mãe. Quem criou meus filhos foi a babá e a pessoa que está aqui na nossa casa, a nossa antiga funcionária. Quando as pessoas compartilham as postagens dela nos grupos de WhatsApp, que faço parte, nem sinto mais raiva, sinto pena. Ela se tornou uma mulher deplorável, vulgar, que parece que faz qualquer coisa para provar que é bem resolvida e poderosa, mas se não fosse por mim, ela não teria nem onde morar.
Hoje faz 10 meses que saiu o divórcio. Eu estou muito bem e já aluguei um barracão maior do que eu tinha antes, a antiga fábrica. E juntamente com um amigo meu, que tem uma construtora, vamos abrir uma fábrica de embalagem de papelão. Conseguimos um empréstimo para executarmos o projeto e muitos dos meus antigos funcionários já toparam a vir trabalhar comigo. Eu sei que tudo está se encaminhando e que tudo isso serviu para que eu prestasse mais atenção no que é importante. E hoje, a única coisa que quero saber é dos meus 4 filhos e por isso fiz uma coisa radical. Será o que você fez, menino? Uma vasectomia. Não que eu esteja pensando em relacionamento sério, claro que não, mas é melhor prevenir. Eu não sei o que vai acontecer com a Fabiana. Depois que começamos a namorar, ela abandonou a faculdade, dizia que queria trabalhar para sempre comigo na empresa e que a faculdade não serviria para nada. Hoje eu tenho pena dela. Pena de ver como ela está, como se expõe, dá a impressão que ela quer que alguém anote e que peça ela em casamento e que seja disposto a dar a vida a ela que o coroa babaca que deu. Como ela não tem mais condição de pagar personal, até a academia ela abandonou. E eu vou parar de olhar as coisas dela, pois querendo ou não, é a mãe dos meus filhos. E o que vejo me faz muito mal. Mas são as escolhas delas. Bom, Sil e ouvintes, essa é uma história de um homem que fez burrada sim, mas que conseguiu recomeçar e jamais abandonou seus filhos. Graças a Deus, meus filhos me admiram muito como homem e como pai. Jamais irei decepcioná-los. Espero que a Fabiana supere tudo isso e volte a trabalhar. E volte a ser a menina que conheci, uma ótima profissional, mas que viu na vida boa e na futilidade uma forma de acabar com tudo. Saiba que sou seu admirador. Muito obrigada, Júlio, pelo seu depoimento, pela sua carta muito bem explicada. E aos meus queridos seguidores e queridas, espero que vocês gostem, deixem aí os seus comentários, compartilhem com alguém e espero que vocês reflitam sobre isso. É um assunto, é uma história real que dá pra gente refletir muito sobre isso, né? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, que espero que seja em breve. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até o próximo.